Eu estou colocando algumas das questões, e aí vem a mais grave: os hackers, né? Os vazamentos, a divulgação dessas mensagens que são produto de crime. Na verdade, houve uma invasão da privacidade alheia, que é crime. Esse é um crime digital. Roubaram mensagens para que fossem divulgadas. Alguém pagou por isso. Depois essas mensagens foram transferidas para um site, o Intercept, do Sr. Glenn Greenwald. E todos já sabem quem transferiu, quem indicou, quem apresentou, quem intermediou a entrega desse material que é fruto de um crime foi a candidata a vice-presidente do senhor Haddad, não é? A Manuela Haddad. Ela que entregou, ela que apontou, ela que deu o endereço, ela que ajudou o hacker a fazer com que esse material chegasse ao Glenn Greenwald, que aliás foi homenageado lá na ABI por artistas, por intelectuais. Isso espanta artistas, intelectuais, espanta ver essa gente sendo coadjuvantes, né, esses artistas e intelectuais, sendo coadjuvantes do crime, da corrupção, dando força a criminosos e corruptos. Fez-se um comício na ABI, onde alguns gritavam Lula livre, outros debochavam dos investigadores, dos julgadores. Indiretamente, combatiam a Operação Lava Jato. É espantoso ver as pessoas esquecendo que assaltaram o Brasil, que roubaram. Só num acordo com a justiça americana, com os credores, com acionistas da Petrobras, a Petrobras foi obrigada a transferir para os Estados Unidos 3 bilhões de reais, em razão do roubo, em razão do assalto. Foi um impasse judicial, uma petição que acionistas americanos, né, moveram contra a Petrobras em razão dos prejuízos causados pela corrupção, que levou a Petrobras a ter que assinar na justiça americana um compromisso e pagar 3 bilhões de reais de indenização para evitar o pior, que seria o julgamento destas ações. Então veja a grandeza do assalto que praticaram contra o Brasil. Eu não preciso dizer mais além do que já disse inúmeras vezes. Eu protocolei 19 representações no Ministério Público denunciando corrupção na Petrobras. Foram 19 escândalos diferentes. 18 dessas representações eu protocolei em 2008, 2009. E a última, a 19ª, eu protocolei no dia 22 de dezembro de 2012, denunciando esse escândalo de Pasadena, essa negociata de Pasadena, que todos conhecem agora em razão da Operação Lava Jato. Portanto, quando nós vemos pessoas que deveriam ser lúcidas, conscientes, porque estudaram, porque tiveram a oportunidade do conhecimento, da busca do conhecimento, pessoas dizendo que o Lula é um preso político, condenando a Operação Lava Jato, desejando o retorno da impunidade, fechando os olhos para a imoralidade, para essa devassidão corrupta que ocorreu no Brasil. É por essa razão que o ministro Barroso afirmou que todas essas fofocas, essas intrigas, essas mensagens, não anulam a corrupção à vida, o assalto ocorrido. Não anulam. Portanto, tudo isso faz parte dessa conspiração, a exemplo do que ocorreu na Itália, a exemplo
do que ocorreu na Itália para fulminar a Operação Mãos Limpas, ocorre no Brasil para fulminar a Operação Lava Jato. É por essa razão que muitas vezes eu me torno repetitivo e venho constantemente, todos os dias, mesmo no recesso parlamentar. Nós estivemos aqui sempre para defender a Operação Lava Jato. Dá uma explicadinha aqui pro pessoal, criticando por que os senadores não tomam uma providência e pedem o impeachment dos ministros do Supremo. Explica como é que funciona. Olha, já nós temos lá, em relação ao impeachment dos ministros do Supremo, nós temos cerca de 18 pedidos de impeachment lá na mesa do Senado Federal. Ontem ainda eu estive com o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, e eu sugeri a ele que ele tem que decidir sobre esses pedidos de impeachment. Nós não podemos ter esses pedidos de impeachment como esqueletos no armário. É preciso retirar do armário esses esqueletos. Então eu disse ao presidente, você deve decidir, não pode ficar omisso. O melhor lugar não é a gaveta. É preciso decidir. Se você acha que não tem consistência jurídica, não tem fato determinado suficiente para a decretação do impeachment, então arquive. Porque se você arquivar, qualquer senador pode recorrer da sua decisão para levar ao plenário do Senado. Portanto, é preciso decidir sobre isso. Mas explicando como funciona, o cidadão chega e protocola, como a Janaína Pascoal protocolou o último pedido de impeachment. Na próxima terça-feira, nós devemos receber lá no Senado, alguns senadores, não todos, não é? Mas deveremos receber lá a Janaína Pascoal e o Modesto Carvalhosa, o jurista Modesto Carvalhosa, que também já impetrou requerimento de impeachment lá para ministro do Supremo Tribunal Federal, entre eles o Gilmar Mendes. Então, nós receberemos a visita dos dois na próxima terça-feira. É um ato político que tem por objetivo pressionar para que ocorra uma decisão sobre esses pedidos de impeachment que estão lá protocolados na mesa do Senado Federal. Então, este é o procedimento. Um pedido de impeachment chega primeiro à mesa do Senado. E a prerrogativa é do presidente do Senado, de acolher ou não o pedido de impeachment. Se ele conceder a admissibilidade, não é? Se ele considerar que o pedido tem sustentação jurídica, aí inicia o procedimento para o processo de impeachment. E quem dá a palavra final é o plenário do Senado, são 81 senadores. Então, este é o itinerário, este é o rito, né? Primeiramente, o presidente do Senado acolhe ou não. Se não acolhe, arquiva. Se arquiva, morre se não houver recurso. E se ele acolhe, ele submete. Aí tem o início ao processo de impeachment, né? Que vai finalmente ser votado pelo plenário. Então esse é o rito para esclarecer como é que funciona isso. E lá tem outro pedido de CPI também, para investigar a CPI Lava Toga, que seria para investigar fatos determinados que foram denunciados em relação ao comportamento de algumas autoridades do judiciário. Alguma coisa mais aí importante? A reportagem da Veja. Você viu alguma coisa? Reportagem da Veja sobre? Eu não vi a reportagem da Veja, estou vendo aqui uma matéria que diz respeito ao diálogo do PCC com o PT, não é? Uma liderança do grupo criminoso do PCC, não é? Se comunicando por telefone, houve um grampo telefônico, né? Em que esse criminoso atacava
o ministro Moro, em razão da transferência dos líderes do PCC de prisão, não é? Foram transferidos, e ele dizendo que tinha um diálogo cabuloso com o PT, que o PCC tinha um diálogo cabuloso com o PT. Essa é uma notícia de hoje também, né? Em relação à matéria da Veja referida, aí eu ainda não tenho informação. Não tenho informação desta matéria da Veja, né? A outra questão que levou os auditores da Receita Federal à frente do Supremo Tribunal Federal, nós fizemos inclusive uma live desse evento aqui na nossa página, né? Para que as pessoas pudessem acompanhar. Esses auditores estão revoltados com a decisão do ministro, como é que é o nome dele mesmo? Já me esqueci lá, o ministro Alexandre Moraes, né? O ministro Alexandre Moraes, que impediu que a Receita Federal investigasse autoridades, não é? Então nós tivemos o afastamento de dois auditores, não é? E a interrupção desse trabalho da Receita Federal, que passou a ser... Então veja, impedem o COAF, agora querem mudar o presidente do COAF e querem levar o COAF para o Banco Central. Tudo isso é contra a investigação, é contra o combate à corrupção. Estão tentando enfraquecer o combate à corrupção. Essa é uma realidade visível, não é? E tivemos então hoje esses acontecimentos. Tivemos, além desta questão do Supremo Tribunal Federal, não é? O COAF, a Receita Federal, essa transferência do COAF para o Banco Central, não é? Então são questões que dizem respeito a essa conspiração nesse enfrentamento da Operação Lava Jato contra a Vaza Jato, que é, sem dúvida nenhuma, uma espécie de puxadinho, né? Um puxadinho da grande organização criminosa. Então é uma quadrilha menor que passou a operar para ajudar uma tentativa de destruir a Operação Lava Jato. Enfim, nós estamos aqui também... É o seu Zamir Gasparini. Luiz Álvaro Dias, você foi um participante ativo para apoiar a venda do Banestado, a privatização da Sanepar e da Copel e das estradas federais. Nunca denunciou a roubalheira das empreiteiras na cobrança de pedágio e usava a gráfica do Senado para suas coisas. Recebi um cartão seu no final do ano. Pergunto quem ressarciu essas despesas. Quem é esse cidadão aí? Como é que é o nome dele? Zamir Gasparini. Ô Zamir, como você bebeu hoje ou não? Olha, Zamir, tenha paciência, né? Eu nunca denunciei. Eu fui favorável à privatização do Banestado. Ao contrário, o Banestado era o 17º banco quando assumiu o governo do Paraná. E ele se tornou o segundo banco estatal do país. Tornou-se banco múltiplo e recebeu os maiores elogios do Banco Central, da Secretaria do Tesouro Nacional e até de organizações externas do nosso país, porque houve a profissionalização do banco. Veja o que você está falando, a bobagem que você está falando. A privatização da Copel, eu fui o primeiro subscritor de uma ação popular contra a privatização da Copel. Existem fotos onde eu estou carregando uma faixa à frente de uma caminhada nas ruas de Curitiba contra a privatização da Copel. Quando a Assembleia do Paraná estava reunida à noite para votar a privatização da Copel, eu fui convocado por deputados para ir a Curitiba de madrugada. Eu paguei
um avião particular para me levar à noite a Curitiba para convencer 2 deputados a votar contra a privatização da Copel. Mas que asneira, que absurdo! E por isso a Copel não foi privatizada, a Sanepar não foi privatizada. Enfim, eu não entendo como tem gente que mente descaradamente, não é? Usar a gráfica do Senado, cada senador tem uma cota para fazer separatas, divulgar o seu trabalho. Isso é normal, existe lá uma gráfica para isso. É um absurdo para prestar conta do trabalho. Aliás, eu tenho 2 separatas muito importantes que seria bom ele conhecer, esses Zamir aí. Uma diz, os 10.000 dias de combate à corrupção, onde eu mostro nessa separata todas as ações que desenvolvi no combate à corrupção. Todas as CPIs que requeri e todas as CPIs das quais participei, inclusive os relatórios paralelos que elaborei, já que algumas CPIs foram abafadas pelo governo, foram CPIs chapa branca, e nós elaboramos relatórios paralelos. O meu gabinete elaborou, evidentemente eu protocolei, depois levei esses relatórios, esse voto em separado, levei ao Ministério Público, levei à Polícia Federal, levei à Receita Federal e mais. Em 2006, na CPI dos Correios, eu elaborei um voto em separado e pedi o impeachment do presidente Lula. Fiquei só. Já em 2006, se não me falha a memória, no dia 29 de março de 2006. Então esse cidadão, né, está totalmente desinformado, ou é um cidadão de má fé, não conhece nada, não sabe nada, está falando bobagem, né? Então é isso. Ele disse mais alguma coisa ou só foi isso? Só esse monte de bobagem ou teve mais alguma bobagem aí que escapou desapercebida? Porque eu estou aqui para responder. Estou aqui para responder. Bem, então, acho que já falamos muito, né? Nessa sexta-feira à noite, né? Vamos agradecer a todos vocês que nos acompanharam, que ficaram aí pacientemente nos acompanhando, e desejar um final de semana feliz a todos. E mais uma vez agradecer os votos aí no Congresso em Foco, né? Me pediram aí para informar como vota. O site é prêmio.congressoemfoco.com.br. Na minha página aí do Facebook tem vários posts que orientam, né, como votar. Aí você, clicando nesse link, aí você chega lá e lá tem uma orientação de como vota, ok? Mas eu agradeço muito esse voto, porque é um grande estímulo para que a gente possa aqui continuar trabalhando. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um ótimo final de semana. Amanhã eu vou voltar durante o dia, né? Porque está um pouco tarde hoje aí para conversar, mas espero que muita gente possa ter acompanhado essa nossa conversa. Para dizer que eu concordo aí com o padre Fábio de Mello, que eu concordo com aquele promotor lá de Minas Gerais. Acho um absurdo soltar alguém que matou a própria filha para comemorar o Dia dos Pais. E amanhã eu vou desejar a todos um feliz Dia dos Pais, que é no próximo domingo, né? Um grande abraço a vocês e até amanhã.